Episódio número 12 do EdCast, o maior defeito de um técnico em segurança. Bom, complementando um pouco o assunto do episódio anterior, onde eu citei, na minha opinião, qual era a maior qualidade de um técnico de segurança, hoje eu resolvi falar um pouco sobre o maior defeito desse mesmo técnico de segurança, né? Qual seria a pior coisa que ele poderia fazer no ambiente de trabalho. E antes da gente falar sobre isso, a gente tem que considerar um pouco o contexto, né, do trabalho do técnico em segurança, que é qual? Bom, a principal função do técnico em segurança do trabalho, de modo geral, é fazer a ponte, a ligação entre os empregadores e os empregados. Mas, poxa, por quê? Porque o técnico de segurança é o único que vai estar, um dos poucos, né? Não o único, mas talvez um dos poucos, que vai estar em constante contato, tanto com os responsáveis, né? A cabeça da empresa, que são os gerentes, os gestores, quanto com o chão de fábrica, né, que são, né, os trabalhadores ali que fazem acontecer a obra ou o serviço. Isso é muito importante ter em mente essa conexão, entendeu? Essa conexão entre empregadores e empregados, ela tem que existir, ela tem que ser o mais clara possível, e o técnico de segurança está ali diretamente envolvido nisso, né? Então, por isso que é tão importante, como eu tinha citado no vídeo anterior, o técnico em segurança do trabalho ter essa vontade muito grande de estudar, né? Tá sempre aprendendo, tá sempre estudando, porque ele vai estar sempre de frente de várias situações assim novas, inusitadas, que vão pôr à prova ali, né, o seu registro. E ele vai ter que saber lidar da melhor maneira possível. Bom, sabendo que então que o técnico de segurança do trabalho, além de fazer o que é prescrito, né, por norma, que ele deve fazer, e ele tem que fazer esse papel de ponte, né, de ligação entre a coordenação e o chão de fábrica. É muito interessante que ele saiba se colocar, né, saiba a posição dele no esquema de trabalho. Como assim posição? Quando eu digo posição, eu digo qual a função do técnico de segurança e por que ele faz o que faz, entendeu? Ele trabalha para manter os empregados longe de multas e ressalvar a empresa de avaliações e possíveis fiscalizações, ou ele existe para proteger a saúde do trabalhador, entendeu? Ele tem que deixar bem claro o papel dele na empresa, de modo geral. E é claro que não levar multas, né, se adequar aos padrões brasileiros de segurança, tanto em questão de normas quanto de exigências, é importante, né, claro. Mas o mais importante é fazer o trabalho seguro para o trabalhador, né, que de modo geral. Então, saber se posicionar no centro da produtiva é muito importante. Bom, focando nisso, qual seria então o maior defeito que o TST poderia ter ou fazer, né? Qual seria a pior coisa que ele poderia fazer, né, nesse âmbito que eu acabei de esclarecer, nesse papel de ponte entre entre esses dois extremos, né? Que a gente pode colocar que são extremos, né, os empregadores e os empregados, porque ambos querem teoricamente a mesma coisa, mas não há uma convergência de ideais ou de forças para colaboração, né? Não existe uma colaboração real ali entre esses dois extremos. A gente vê isso praticamente em todas as empresas e setores, né? Tanto é que existem os sindicatos hoje em dia para proteger os interesses dos trabalhadores contra as decisões dos empregadores, perdão. Enfim, sem levar essa discussão trabalhista muito a fundo, e é só para entender mesmo o conceito, onde se encontra o TST. Ele se encontra no meio disso tudo. Então, qual seria o maior defeito do TST? Seria não ser claro o suficiente a ponto de não conseguir fazer essa ligação, na minha opinião, né? Então, seria esse o maior defeito ou a maior falta do TST. Porque, além de prescrever um trabalho seguro, uma atividade segura, né, tá ali sempre dando treinamento, ensinando os trabalhadores, etc. Ele tem sempre que estar prestando, né, relatórios à gerência, como que tá, seja por métricas, por avaliações gerais, etc. Não importa o método, ele está sempre que tá prestando, né, prestando conta do desenvolvimento do andar
do procedimento, né? Para saber se ele está sendo efetivo ou não, as medidas de segurança. E então é um jogo de tomar lá da cá, né? Tipo, o teste ele tem que estar sempre em movimento. E hora ele está ali conversando com o gerente, com o gestor, hora com o trabalhador, hora fazendo uma fiscalização em campo, hora fazendo, né, uma vistoria, etc. e tal. Então é muito importante que ele consiga fazer a ligação entre os dois extremos, né, e não ficar e para que isso ocorra, para que exista realmente uma ligação efetiva, o teste ele não pode tomar um lado, não pode tomar um partido. Ou seja, o teste ele não pode agir em função da empresa, por exemplo. Ah, claro, mas a empresa paga teu salário, concordo, né, é importante. Mas você não pode assinar algo ou concordar com algo que não é correto para a saúde do trabalhador, né, seja lá qual for a situação, por causa que a empresa quer, entendeu? Eu sei que é uma situação difícil, né? Falar é muito fácil, mas é uma situação que não deve ocorrer. Também você não se pode colocar totalmente ao lado dos trabalhadores, né? Porque existem trabalhadores assim que talvez tenham uma má fé e tudo mais e tal. Só para resumir a discussão, então, é que o TST ele não pode ter um lado, né, fixo. Ele tem que estar sempre agindo como ponte, como ligação entre os extremos. E tem que estar sempre vendo que a ética e a razão, né, o porquê que aquilo existe, por que aquela tarefa existe, por que a norma determina daquele jeito. Né, e não só tentar só a norma, eu bato muito nessa tecla. Né, não, a norma ela é necessária, porém insuficiente. Então, é muito interessante o técnico de segurança do trabalho ter também essa coerência, né? Esse senso de discernimento muito aguçado para poder saber lidar mesmo com as situações do dia a dia, nesse toma lá da cá que eu tinha dito anteriormente, entre empregadores e empregados. Bom, o episódio de hoje foi isso, foi só mais uma conversa simples sobre esse sistema organizacional que todo TST vai viver em uma empresa. Isso não tem como fugir. Sempre vai haver uma gerência e os trabalhadores, né, em uma empresa. Então, onde o TST, não importa onde o TST vai atuar, se for no hospital, se for na construção civil, se for numa mineração, esse ambiente de trabalho vai existir. Então, o TST vai ter que saber lidar com isso da melhor forma possível. Né? Eu vou deixar o link do outro podcast aqui. E no mais é isso. Um abraço a todos e até mais.